olha só, nós estamos propondo essa reunião hoje para a gente discutir para que serve ou qual é o motivo da gente fazer o exercício 1, da maneira como ele é. Porque alguns treinamentos partem direto para colocar o que vamos fazer, quem vem primeiro, quem vem depois, e já querer produzir algum plano, algum chamado cronograma. Mas nós não começamos assim. Aliás, os cursos de primavera não começam assim. Eles entendem de outra maneira. E a gente fez um trabalho onde tem a ideia do que é um projeto, depois nós colocamos o que você vai fazer. São duas construções, não é isso? Duas construções de tijolinhos. E aí o tijolinho foi utilizado para dar a ideia de pedaço menor. Eu acho que com o tijolinho você não consegue decompor aquele tijolinho em nada menor, porque o tijolinho já é uma parte do prédio, daqueles dois elementos de construção. Bota o seu microfone no mudo enquanto você não está falando, para eliminar ruído. Claro. Então, aí quando você quiser falar, você tira o mudo. Então, a gente começa com essa percepção de coisa para deixar bem claro que nós não podemos começar o planejamento do tempo, o planejamento de qualquer coisa, sem saber o que nós temos que fazer. Então o projeto, ele começa, ou a encomenda, ou o convite, começa com o que eu quero de você, o que você vai fazer, o que você vai gerenciar. Então, você precisa entender o objeto, o conteúdo, o serviço, o escopo do projeto. E aí, a gente fez uma coisa bem tangível, né? São dois prédiozinhos, né? Podia ser um serviço. Aí, quando é um serviço, é mais, assim, menos claro de você arrumar os bloquinhos. Mas a gente queria chamar a atenção dos bloquinhos. E no conceito é pacote de trabalho. Você entendeu o conceito de pacote de trabalho. É o menor pedaço da sua estrutura. E aí você criou uma estrutura. Você foi chamado a fazer 3 estruturas, 4 estruturas. Ou seja, é o mesmo prédio visto por 3 perspectivas diferentes. Você não está vendo, mas eu vou compartilhar agora. O vídeo está apresentando tudo. Eu vou compartilhar agora a minha tela. A tela toda. Então você vai poder ver que eu separei os 3 exercícios que eu peguei aqui aleatoriamente. Eu vou pegar esse aqui. Está conseguindo ver aí? Esse exercício? Já está visível? Então, olha só. Estrutura por local. O local da obra é o que nos dá a impressão de construção física. Então, se nós reduzirmos isso para o primeiro nível, é o projeto. Se nós abrirmos para o segundo nível, aí temos o prédio 1 e o prédio 2. Aí, se nós abrirmos para o terceiro nível, aí tem pavimento, é bem, assim, bem simples essa visão. É bem de engenharia civil. Pavimento 1, 2. E aí você tem uma estrutura que ainda não chegou nos bloquinhos. A gente então pede para que você, no pavimento 1, coloque os blocos. Tá legal, bloco de entrada, bloco de janela. Observa que na estrutura não tem a ordem de colocar. Até você pode colocar em ordem intuitiva, mas não faz diferença. Essa história toda tem o objetivo de mostrar para você, aqui em cores, que vocês têm na cor do nível 3, o azul claro. Então, quando você abre todos os níveis 3, você vê os azuis claros. E você consegue ver que os bloquinhos estão aqui. E a estrutura, na verdade, é uma classificação particular dos bloquinhos. Ariane, você fica tranquila
satisfeita com uma apresentação de bloquinhos estruturados dessa maneira? Então, pelo entendimento do trabalho 1, foi satisfatório porque eu entendi que no trabalho 1 eu só tinha que colocar as coisas lá. Só que em questão de projeto, as coisas estarem aleatórias, entre aspas, dessa forma, não me satisfaz. Eu gostaria de algum tipo de ordem, algum tipo de hierarquia, algum tipo de importância, sabe, para definir como isso está sendo apresentado. E eu acho que isso vai vir com a aula 2, né? Sim, mas veja, você não gostou, de repente, dessa visão. Mas essa visão que foi pedida deixa bem claro 2 prédios. Não sei quem gosta disso. Deixa bem claro 7 pavimentos. No prédio A e tantos no prédio B. Então, isso foi criado e desenvolvido, não foi ontem, nem foi na década passada, nem foi no século passado. E isso não foi uma grande invenção, mas isso foi uma necessidade, porque eu, do governo, eu tenho que fazer isso que você está vendo na tela. E eu preciso, do governo, entender que isso tem 2 coisas bem claras para mim, do governo. E eu preciso que você desenvolva toda essa estrutura para que atenda meus interesses. Como você vai construir, qual você vai botar primeiro, do meu ponto de vista, eu não quero saber. Eu quero essa coisa aí. E essa coisa aí é formada por linhas azuis. Eu poderia ver a mesma coisa na janela do diagrama de organograma, um gráfico de organograma. Então, eu vou pegar aqui o gráfico de organograma, que é o WBS Chart, e vou te mostrar aqui, os bloquinhos azuis. Eles estão todos aqui embaixo. Como eu vou arrumar esses bloquinhos? Se é em 3 níveis, 4 níveis, se é por andar, por pavimento, por prédio. Nesse caso, eu fiz esse pedido. Mas observa que aí tem um número de bloquinhos. Eu vou ver se eu consigo contar. Aqui, Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem vários bloquinhos. O menor bloquinho é o pacote de trabalho. Se eu voltar para aquela visão, que é a visão estruturada, eu não estou dizendo que esse exercício está certo. Eu estou usando o exercício. Eu estou vendo aqui que eu posso botar o nome do responsável do bloquinho. E se eu fosse colocar também aqui o gerente? E se eu fosse colocar a empresa que faz o trabalho? E se eu fosse colocar o departamento que toma conta? Observa que eu posso, nesse bloquinho, classificar várias coisas que não me interessa, mas interessa a Ariane. A Ariane, por exemplo, pode dizer, eu quero uma visão de coisa que me mostre os principais, os secundários e os estéticos. E aí você teria uma estrutura onde você veria projeto principal, secundário, estético. Aí você teria os bloquinhos. Mas aí eu só posso fazer isso se eu partir de uma classificação. Então esse primeiro pedido é o pedido mais tradicional que a gente tem. Por construtibilidade, as pessoas querem ver a estrutura física. O todo dividido em 2 pedaços, por exemplo, que são 2 prédios, os prédios divididos em pavimento. É claro que a partir daí eu posso colocar colunas. Quando isso foi desenvolvido, era para permitir que eu controlasse do meu jeito. Está vendo o meu jeito aí? Mas o trabalho que você fez no exercício 1 permite que você veja a mesma coisa por outro jeito, pelo risco. A Ariane não quer nem saber do risco, mas a área de segurança do trabalho
quer saber, no nível 1, que tem um prédio. No nível 2, que tem blocos, elementos de construção que oferecem um risco baixo. Isso não interessa de imediato para a Ariane, mas para a de segurança do trabalho, ele quer saber que riscos extremos estão aqui, ó. Eles são os mesmos blocos elementares que a Ariane tinha na estrutura construtiva. Só que para eu administrar os riscos de segurança do trabalho, é muito melhor para mim. Então as estruturas, elas têm o objetivo de dar uma visão da mesma coisa para pessoas, departamentos e interesses diferentes. Se você fizesse, que era muito normal no passado, essa estrutura, eu teria que pegar isso no Excel para fazer uma tabela, fazer um filtro para achar os mais críticos. Mesmo assim, eu teria que pedir para alguém escrever aqui, no campo novo chamado risco, os riscos, para eu botar numa tabela de Excel. Então, a ferramenta é para te ajudar. A Ariane já fez o que interessava a ela, que era uma estrutura analítica por construção, porque a Ariane quer construir. Mas nessa etapa, a gente está ouvindo todos os envolvidos para ajudar todo mundo, né? Senão a gente não tem a colaboração de todo mundo. Então, eu posso mostrar a mesma coisa, os mesmos blocos, os mesmos pacotes elementares classificados por risco. Risco de segurança do trabalho. Se eu quiser risco de explosão, eu vou ter que reclassificar tudo de novo. Eu vou ter que pegar cada bloco e na coluna que eu vou criar de classificação risco de explosão, vou ter que dizer qual é qual. Porque a equipe de bombeiro vai estar interessada no seu projeto, ele trabalha no seu projeto. Aqui tem outra estrutura, por empresa contratada. Olhando o nível 1, é o projeto. Olhando o nível 2, tem 4 empresas que trabalham nisso aí. Olhando o nível 3, a Sigma faz 6 blocos de todos os blocos do projeto. Por que a Sigma faz esses 6 blocos? Porque ela foi contratada, porque ela ganhou, porque ela é mais barata, ou porque ela é boa, ou porque é a única que sabe fazer. Enquanto isso, a Acme faz um monte de blocos. Agora, presta atenção. Para aquele que constrói, o foco é a construção. Se houver um atraso no prédio 1, a Ariane vai dizer, nós estamos com atraso no prédio 1 e no prédio 2 também. Então, o gestor do prédio 1, a equipe do prédio 1 não presta. Não, na verdade, se a gente olhar por esse aspecto aqui, nós vamos descobrir que a Acme é a única que está atrasando todo mundo. E ela trabalha tanto no bloco 1 como no bloco 2, no prédio 1 como no prédio 2. Para administrar, então, contratos, para administrar empreiteiras, essa visão é legal. Mas eu não estou criando um arquivo novo, eu não estou criando um Excel novo, eu já estou pegando todo o projeto e ordenando e classificando dentro da visão de alguém que pediu. Então, quando você produziu essas 4 visões aqui, é porque alguém precisa disso. O objetivo do exercício 1, então, é esse. Permitir que você consiga fazer o seu projeto, a sua estrutura, que é normalmente por princípio de construção, ou seja, o que compõe o primeiro pavimento, quantos pavimentos tem esse prédio, além dos pavimentos tem área de lazer do prédio, o outro prédio tem outra área de lazer. O que tem na área de lazer do prédio 1? Piscina e churrasqueira. Será que o prédio 2 também tem? Não, só tem churrasqueira. Ou seja, você consegue estruturar as coisas e depois desenvolver as coisas. Repetindo, isso não é uma ideia nova. E quando isso foi criado, o único objetivo era controlar.
Ninguém criou essas coisas que você vai ver até a aula 5 para planejar. Ninguém estava querendo fazer um desenho, um painel ou um planejamento bonito. As pessoas só queriam controlar. Mas eu só posso controlar se eu me preparar. Então, o planejamento é um plano de execução que servirá como base para o controle. Aqui nós sabemos que a Acme é responsável por 20 coisas. Então eu posso monitorar aqui uma coluna de preço, coluna de sobrecusto, coluna de atraso na agenda, coluna de desperdício de concreto. Eu posso fazer colunas de cada bloquinho. Só que quando eles aparecem aqui, você vê tudo totalizado, tudo concentrado. E você vai concluir que na sua obra está tudo bem. A única coisa que não está bem é a Acme. Para que eu vou brigar com todo mundo ou tentar ações corretivas com todo mundo, se na verdade eu tenho que tomar ações corretivas, preventivas, nesses blocos, que aliás são blocos da Acme. Vamos voltar aqui. Risco. Por que eu tenho... Oi. Pode falar. Só uma dúvida muito, assim, surgiu agora, né, sobre empresas. Eu reparei, durante a execução do trabalho, que para um mesmo tipo de serviço, há empresas diferentes executando. Por exemplo, a Acme faz janela dupla e a Sigma também faz janela dupla. E aí é só uma curiosidade. Na indústria, né, é porque eu não conheço a indústria civil. Na indústria civil, isso é comum? Por exemplo, eu vou construir um prédio e eu faço um contrato com 2 empresas para executar o mesmo serviço? Não seria razoável, concorda comigo? Eu não costumo ver isso. Na minha área, sim, o fornecedor de papelão vai fornecer... Isso é um exercício, eu concordo com você. Não está se preocupando aqui em ser a imagem da realidade. Mas você até percebeu isso. Até alguém poderia dizer, me explica, por que é que, vamos colocar aqui empresa, por que a Acme faz bloco de entrada? E a Tetris também faz. Por que não fica tudo na Acme que fica mais barato? Você pode ter uma desculpa, porque eu me enganei. Letra B, porque o pacote do prédio 2 ficou mais barato. Letra C, porque a gente contratou em tempos diferentes. É claro que você está escrevendo o nome da empresa. De repente não foi você que contratou, mas você está escrevendo. E quando você mostra esse painel, você deixa a Ariane dizer, mas por que fez diferente? Pronto, já chegou a um bom resultado. Se não fosse esse painel, se fosse esse painel aqui, se fosse essa estrutura, ia ser muito difícil, sem uma coluna Acme, ia ser muito difícil. Então, o objetivo é que você entenda que uma estrutura, ela é a base da sua proposta de entendimento de escopo, entendimento de produção, mas outros envolvidos. O cara da segurança do trabalho, o cara do bombeiro, o cara de contratos, e até o cara de contratos vai questionar isso. Ariane, por que você botou as duas? Não, eu não botei nada, eu só escrevi. Então, quem foi que... Gente, isso aí é um plano que será utilizado para controle. Você chegou nisso depois que o projeto está aprovado. Nós estamos assumindo que você está trabalhando para administrar um contrato. Você não foi a dona do empreendimento. Se fosse um treinamento para ser dona do empreendimento, o treinamento seria, inclusive, estaria envolvido menor preço, esse tipo de contratação, até chegar aí. Tá claro? A sua pergunta faz todo sentido, mas o exercício não é um exercício perfeito. É para você fazer e dar errado, e você tentar fazer e falar com o colega por que não deu a estrutura, mas você viu que a criatura que é o aluno 01 fez o trabalho. E os modos fazem com que a coisa apareça muito rápido. Estrutura pelo produto.
Estrutura pelo risco. Estrutura pelo empresa contratada, que não é o caso aqui, né? Então a gente abandona esse e vai ver esse aqui. Quem é esse aqui? Deixa eu ver. É o do aluno 08. Estrutura pelo local. Local de obra. Estrutura pelo risco da qualidade. Não apareceu aqui risco da qualidade. Então eu teria que aplicar risco da construção. Risco. E aí eu teria que preservar a memória desse modo. Se eu preservar a memória desse modo, talvez quando eu voltar nele, ele já venha direitinho, ó. Pela produção, pelo risco, qualidade. E o outro é pela empresa contratada, que eu teria que aplicar também o modelo empresa contratada e preservar o modo, para não perder ele. Pronto, agora o modo está acessando de forma rápida. Então, o objetivo do exercício é que você faça apresente a mesma coisa, escopo. Escopo, aula 1. Escopo é o que eu vou fazer. Apresenta a mesma coisa sobre visões diferentes. E a gente consegue provar isso através do diagrama de Gantt, de gráfico de hierarquia. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho vários, está muito pequenininho, eu tenho vários pacotinhos aqui embaixo, que se você contar vai dar o mesmo número para qualquer visão. Visão por empresa contratada, visão por risco, visão por local e obra. Abrindo aqui, né? O número de coisas, o de bloquinhos é o mesmo sempre. Então você não está perdendo coisas. Então já aconteceu de nós termos desenvolvido uma estrutura que, quando apresentada no jeitão tradicional, ninguém via nada faltando. Mas quando apresentava na estrutura funcional, do tipo, é do departamento de engenharia, é do departamento de compras, é do departamento de projeto, apareciam coisas do tipo, por que isso está na engenharia? Não, isso aí é de TI. Aí você reclassifica. Não acabou o serviço. E o pior, apareceram coisas funcionais onde você dizia, tem a instalação da máquina e tem a distribuição de crachá. Quem vai desenvolver o software? Não tem isso. E aí, quer dizer, faltava um bloquinho. E não dá para ver nesse modelo que eu estou te mostrando, porque esse modelo que eu estou te mostrando é uma visão minha, de construção de partes. Quando eu mudava isso para a visão de funcionalidades e setores, o setor de informática dizia, legal, você instalou as catracas e os crachás vão ser comprados, quem fez o software? Ninguém. Então, o projeto não ia acontecer, porque faltou um bloquinho. Então, nesse caso, é muito simples. Se você olhou a figura, não tem como não colocar o bloquinho. É bem tangível. Então, essas coisas existem, não são de hoje, para que nada seja esquecido. E as visões diferentes das estruturas despertam nos participantes aquilo que falta, aquilo que está indevidamente classificado e aquilo que não faz sentido. Você falou, por que uma empresa faz a mesma coisa que a outra? Alguém tem que explicar isso, Ariane. Não você, porque você só fez a estrutura. Você recebeu documentos, recebeu informações e você montou a estrutura. Ou você que inventou de botar Acme num serviço, né? Alguém vai ter que explicar isso. A sua função é preparar o que nós vamos fazer para que na aula 2 você diga como você vai fazer. O que você faz primeiro,
para produzir, porque o bloco de entrada, ele é construído, tipo, é transportado, ele é locado, ele é cimentado, ele é ajustado, tudo isso é verbo, né? Aí eu acabei o bloco de entrada. Aí você dirá, depois eu boto o bloco de janela. Então, aí você está construindo. Fará sentido, então, o lado direito aqui, né? Porque até então o lado direito não faz sentido nenhum. No tempo. Nós não temos tempo para... Nós temos que saber o que vamos fazer. A próxima etapa é descobrir como vamos fazer e quando isso vai acabar. Esse era o objetivo. Lembrando, Ariane, que isso tudo é só para que eu possa controlar. Controlar quem, Ariane? Controlar, no caso, né, você precisa controlar tudo que você tem. É porque eu penso em controlar todas as atividades que precisam fazer, só que a gente ainda não está na fase da atividade. Mas quando você coloca toda a estrutura dizendo tudo que é para fazer, você vai controlar o quê? É tudo isso aí. O projeto como um todo. Aí alguém vai dizer, mas a coluna 8, você vai perguntar, que coluna 8? Não está aqui na minha lista. Não tem coluna 8. Ah, você esqueceu, Ariane. Bom, peraí. Eu não tenho nenhum documento de coluna 8. É que foi decidido ontem. Aí a Ariane vai dizer, eu não pago coluna 8, não falta coluna 8 e alguém vai se explicar se essa coisa não ficar em pé. Porque o planejamento previu o escopo. O escopo está aí. Eu apresentei tudo isso para todo mundo. E todo mundo viu as colunas. Dizer agora que apareceu uma coluna 8, se alguém disser que é imprescindível, não tem problema. A Ariane vai colocar aqui, ó. Mais uma linha com mais um pacote da coluna 8. Só que aí não é mais o plano original. Aí a Ariane vai ter que submeter uma proposta de um novo escopo para ver se aprovam. Se aprovarem, a Ariane vai ter que fazer a aula 2. Como constrói a coluna 8? Depois vai ter que fazer a aula 3. Que usa na coluna? Isso tudo para mostrar para a galera, olha, aprovada a coluna 8, ela vai ser feita e vai ficar $10.000 mais caro. Ótimo, acabou. A tua função é essa. O escopo da aula 1 foi definido e se alguém descobrir alguma coisa errada, a hora é essa, tá, Ariane? A hora é essa. Antes que você comece a programar o trabalho. Senão você vai ter um retrabalho. E olha, eu não sei se a culpa é sua, se apareceu uma coluna 8. Se a culpa for sua, é porque você não sabe ler. Os documentos diziam as partes. Lembra dos bloquinhos? Você não sabe ver os bloquinhos? Sabe contar os bloquinhos? Tem lá tantos bloquinhos. Você esqueceu de contar um bloquinho. Aí é outro assunto. Nós não estamos corrigindo os exercícios que apareceram aqui. Mas se faltar bloquinho aqui nesse exercício, não é por falta de documento, é porque alguém comeu mosca. Entendeu? No futuro podem até aparecer mais bloquinhos. Então, esse é o objetivo da gente gastar um tempo na aula 1. Não é para usar a ferramenta para fazer coisinhas coloridas. É para que você entenda que o que você vê sobre a sua perspectiva pode ser apresentada sobre outra perspectiva. De contratos, de risco, de dificuldade, ou politicamente falando, o prédio 2 é mais importante, então alguns andares do bloco 2 são classificados como mais prioritários politicamente. Ou, dentro da estrutura, é interessante ver quais os elementos são mais interessantes do ponto de vista de lançamento. E aí eu tomo conta daqueles porque me interessa fazer propaganda. Cada um tem um objetivo, mas o planejamento vai acontecer em cima disso. Entendeu? Eu fiz um exemplo aqui para terminar. Eu peguei um dos exercícios
e coloquei alguma informação mentirinha, tá? Todas as coisas estão aqui, ó, nível 4, né? Ó, todas as coisas estão aqui, todas. E eu coloquei uma atividade produtora, só para eu colocar o custo dela. Então, eu coloquei aqui o custo de cada atividade, ou de cada coisa. Eu colocando uma atividade, eu consigo dar um custo. Olha só, cada coisa custa um dinheiro. Logo, o meu pavimento custa um dinheiro. Logo, a minha construção custa um dinheiro. Logo, o meu projeto custa um dinheiro. É meio lógico isso. Agora, do ponto de vista da Ariane, que constrói, ela sabe que mais dinheiro é gasto na construção 2, porque ela, na construção 1, porque ela é maior, visivelmente maior, e é menos dinheiro na construção 2, porque ela é visivelmente menor, embora mais alta. Tá, para a Ariane tá bom, ela vai administrar o dinheiro direitinho. Só que quando você olha isso pela perspectiva de risco, eu digo que o projeto tem 5 níveis de risco e o risco extremo de segurança está na ordem de 9.500. Os blocos que têm maior risco, por acaso, totalizam um dinheiro grande. Faz de conta, eu estou abstraindo, que eu sou da gestão de risco do trabalho. E direi, gente, os blocos mais arriscados são mais caros. E eu diria, faz sentido. As empreiteiras colocaram equipamentos, seguranças e fez a coisa ficar mais cara. E eu sei até qual dos blocos é o que tem mais custo para mim. Então, veja, do ponto de vista de segurança do trabalho, eu estou olhando isso, entendendo que o preço da coisa está mais alta nesses blocos, e eu explico por causa dos riscos atribuídos. Quando eu sou da gestão de contratos e eu olho por empresa, olha o que eu encontro. Eu encontro a Acme 9.500 e a Logos 7.500. Quando eu abro a Logos, eu encontro 15 coisas. Quando eu abro a Acme, eu encontro 20 coisas. E eu digo, eu estou achando que a Acme faz menos coisa e está mais cara. Ou eu estou dizendo que a Acme concentra a maior receita das nossas... Eles concentram a maior receita da nossa despesa. Se a Acme falir, eu estou ferrado. Alguma coisa assim. E se a Acme está me dando atrasos, ela é aquela que recebe mais dinheiro, que me prejudica mais no que diz respeito ao desenvolvimento do meu projeto, em termos de capital. Veja, só com a coluna dinheiro, eu começo aqui a viajar nas estruturas, sem abrir cronograma, sem abrir nada disso. Eu permito que os meus colegas, eu sou o gestor, mas eu permito que meus colegas de segurança do trabalho, de contrato, tem uma outra aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Risco e responsável. Olha só, o risco mais alto tem o Rafael e o Eduardo como os que estão trabalhando com risco mais alto, que estão gastando mais dinheiro. Eu espero que o Rafael e o Eduardo tenham uma experiência boa para administrar isso, porque a gente pode ver, de repente, não a coluna de dinheiro, desvios de tempo, atrasos de entrega. E eu estou vendo que é Rafael que está atrapalhando o meu trabalho no risco extremo. Mas tem Rafael também aqui no risco alto.
Ah, então é o Rafael que está atrapalhando o meu trabalho no risco extremo? Não sei. Se a gente olhasse pela estrutura de empresa contratada, talvez a gente descobrisse que o problema está todo na Acme. E o Rafael trabalha tomando conta da Acme. E o Rafael não percebeu isso, porque ele trabalha em vários lugares. Entendeu qual é o objetivo das estruturas e qual é a vantagem de você tê-la? Você não vai criar elas, você vai criar a sua. E vai perguntar para os parceiros, vocês queriam ver isso através de que perspectiva? Ah, eu quero ver por tipo de bloquinho. Entradas de janela, entrada dupla, janela simples. Eu quero ver isso. Por quê? Porque cada bloco, para mim, é um elemento de controle de qualidade. Eu faço. E aí o cara vai ver 5 blocos de janela, um em cada pavimento, um em cada prédio. Ele só quer saber da janela. Então, isso não é de hoje, isso não foi criado de ontem, e o objetivo disso é só para controlar. Só que a perspectiva é diferente, não uma perspectiva de construção, cadê construção? Onde tradicionalmente todos apresentam a construção. E quando alguém te pede uma outra forma de ver, haja Excel, tabela dinâmica e etc. Eu coloquei só um elemento, que é o custo mentirinha, para você ver que ele se ajusta e te dá percepções do tipo muito dinheiro concentrado numa empreiteira, muito dinheiro sobre um fiscal, muito gasto excessivo do dinheiro previsto sob um fiscal. Será que ele não está fiscalizando direito e as coisas estão se esticando e custando mais caro? Entendeu a ideia? Então é esse o objetivo do exercício 1. Não é apenas para você ficar fazendo um monte de modo, filtro, estrutura e layout. É para que você tenha agilidade para, se alguém pedir, você fazer. Isso é possível fazer também nas outras ferramentas. No Primavera isso é bastante fácil e bastante utilizado. No Project é uma coisa possível, é claro, mas menos praticada. Aí você parte para o Excel, tá? Você vai ver no futuro, para terminar, que existe uma outra maneira de fazer isso, que o pessoal do Spider, do Primavera fazia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Vou tentar usar esse aqui. O Primavera ainda é bastante usado? A resposta é sim. E a resposta é sim, porque ele é demandado. E ele é demandado porque alguém demanda. Esse alguém que demanda porque sempre se demandou? Ou demanda porque ele tem consciência do que ele está fazendo? É um outro assunto que a gente pode falar depois da gente conversar sobre isso, mas eu queria só fechar assim, mostrando para você um projeto novo. Como é que você constrói uma estrutura, ou construir uma estrutura nos tempos antigos? Que é possível. Olha só, eu vou fazer isso, de novo, eu vou fazer isso, oh meu Deus, eu vou fazer isso, vamos, está demorando. Eu vou fazer isso, vou fazer. Olha aqui que eu estou falando. Eu não sei o todo, mas eu tenho tudo na minha cabeça. Então eu vou fazer isso, e vou fazer isso, e digo, tudo isso vai produzir para mim. Não faça isso, tá? Tudo isso vai fazer para mim a coisa 1. Agora, esse aqui, e esse aqui, vão fazer, depois que eu arrumar tudo, vão fazer para mim a coisa 2. Aí depois eu vou fazer isso, junto disso. Aí quando isso ficar pronto,
Aí sim eu acabei o telhado. Deixa eu escrever aqui. Telhado. Você está vendo que eu estou construindo a coisa a partir da produção? Aí diria, está errado. Não, se você tiver uma sequência, o que eu vou fazer? Ah, entendi. Agora, como eu vou fazer? Isso vai acontecer. Agora você imagina que eu acabei de fazer a coisa 2 aqui, ó, e mostro para alguém. Ih, gente, não vai ter isso aqui não, ó. Ah, não? Não. Ah, desculpa. Ih, não tem coisa 2 não. Ah, não tem não? Ah, eu pensei que tinha, desculpa. O nome disso qual é? Tá no mudo. É falta de planejamento. E perde dinheiro também, dinheiro e tempo, né? Na minha cabeça, retrabalho. É isso aí. Exatamente. Então, se eu souber que eu vou fazer telhado, paredes e chão, pronto, é isso que nós vamos fazer. Oh, você esqueceu a cerquinha. Ah, cerquinha. Gente, falta alguma coisa? Nós prometemos para ele fazer uma chaminé. Então, vou botar chaminé. Tá, falta alguma coisa? Não. Ah, mas é que eu disse que a cerquinha teria um jardim. Então, temos que botar o jardim. Jardim. Falta alguma coisa? Não. A calçada. Nós íamos reformar a calçada. É isso que é para fazer? É. Agora a gente parte para outra etapa. Qual é a outra etapa? Vou fazer isso, depois isso, junto com isso, depois eu pego aquilo, compro. Entendeu a diferença? Isso chama-se metodologia. Quando não tem metodologia, não é técnico. Quando não é técnico, não é profissional. Qual é o antônimo de profissional? Qual é o antônimo de profissional? Oi, é que eu não estava conseguindo tirar do mudo. O direto é o antiprofissional, né? Mas... Qual é uma palavra que ninguém gosta de ouvir? Você é profissional nisso? Ou você é amador? Amador. Então, qual é a diferença entre o profissional e o amador? O profissional usa técnica, metodologia. O amador usa bom senso, experiência. Já faço isso há muito tempo. Agora as coisas estão mais organizadas. Então a gente começou direitinho, tá? E isso não fomos nós que inventamos. Isso vem desde quando alguém quis tomar conta dos projetos. Eram mais de 800 projetos simultâneos dentro do mesmo trabalho. E para tomar conta disso tinha que ficar bem claro o que era cada coisa. Senão os empreiteiros iam fazer qualquer coisa legal para ganhar dinheiro, certo? Bom, Ariane, você tem alguma ideia, alguma coisa que gostaria de falar sobre isso? Porque do que eu já falei demais, tá? Não, então, eu achei bem interessante mesmo, né, montar essa estrutura e fica muito mais claro, eu já comecei a fazer aula 2 e fica mais claro mesmo para fazer aula 2 é bom, é realmente muito bom. E as dúvidas que eu tenho são dúvidas que eu acho que para você vai ser simples, né? Porque é mais operacional, tipo assim, de utilização do software, sabe? Uma coisa que me surgiu agora, enquanto eu vi você fazendo isso aí, eu consigo trocar duas fases, assim. Tem a fase 1 com diversos, vamos supor, pavimentos, e a fase 2 embaixo, mas por algum motivo, ainda no planejamento, eu percebi que eu vou mudar. Eu vou colocar de baixo para cima e de cima para baixo. Eu consigo fazer isso? Consegue. No programa? Porque eu não conseguia... Eu tentei fazer uma vez aqui, para mexer, eu só conseguia incluir dentro. Então, uma coisa que era nível 2, virava nível 3. Aí eu, caraca, eu vou ter que fazer tudo de novo. Tem alguns macetes. Analisando o que você perguntou, eu diria que na hora do escopo, não tem uma ordem, basta ele existir. Na hora que você for construir a coisa, vai aparecer um sequenciamento, uma ordem, e ele sozinho pode ordenar isso depois.
Você manda ordenar por data, ele vai ordenar. Mas pode arrumar sim. Você pode arrumar, puxar a fase e ela não fica dentro da outra. Depois eu te explico que tem um macete. Você tem que botar ela acima da outra no comecinho do projeto. Não é uma coisa muito amigável, sabe? Os russos não fazem coisas muito amigáveis, não. Tá? Se você pedir para ele fazer arrumar isso... Não tá... Se você pedir para ele arrumar isso, ele vai ficar muito irritadinho. Tá? Eu vou fechar então o módulo sobre o assunto, depois a gente fala do outro assunto. Que eu já me esqueci qual é, mas você vai me lembrar. Fechando...